O cheiro a cera de abelha e lavanda esmagada sempre significou segurança para Rosa. Aprendeu isso cedo, ainda menina, a esfregar o chão do corredor leste, encostando a bochecha à pedra fria quando o frio era a única coisa honesta que restava no mundo. Mais tarde, à medida que crescia e lhe eram confiados os aposentos superiores, o cheiro tornou-se uma espécie de promessa. Se as velas estivessem acesas, a roupa de cama limpa e a lavanda esmagada fresca na panela, então o dia tinha corrido bem. Então, ela tinha conquistado o seu lugar. Estava a esmagar lavanda na manhã em que tudo acabou. A bacia de prata estava pousada na mesa de carvalho, ao lado da janela de Lord Edwin, e Rosa trabalhava com mãos quietas, os dedos ligeiramente manchados de roxo, o cabelo escuro preso debaixo de uma touca de linho. Lá fora, o pátio da mansão Ashvale fervilhava com preparativos. O jovem senhor seria apresentado à corte do rei Alfa dentro de 2 semanas, e toda a casa andava a um ritmo frenético há 2 semanas. Novas bandeiras, armaduras polidas, lã fresca para os uniformes dos criados. Até Rosa tinha recebido um vestido novo, linho cinzento com gola branca, quase respeitoso. Tentara não pensar muito nisso. Lord Edwin Stewart dissera-lhe simplesmente que o jovem senhor poderia precisar de uma criada para o acompanhar à corte e que ela tinha sido escolhida pela sua discrição. Rosa tinha assentido, cruzado as mãos e dito nada, porque era o que sempre fizera. Tinha 23 anos e vivia na mansão Ashval desde os 9. E em todos esses anos, aprendera que a versão mais segura de si mesma era a silenciosa. Era boa em ser invisível. Era má a fingir que não notava as coisas. Esse era o problema, na verdade. Rosa notava tudo. A forma como o mais novo intendente de Lord Edwin evitava o seu olhar ultimamente. A forma como a governanta deixara de falar livremente perto dela. A estranha tensão que se instalara na mansão, como fumo após um incêndio. Notou a forma como o próprio Lord Edwin a olhava às vezes, não com crueldade, mas com algo mais estranho. Avaliação, cálculo. A forma como um mercador olha para algo que está a tentar decidir se vende. Dera a si mesma que estava a lá imaginar. A lavanda estava quase em pó quando ouviu as vozes. A janela estava entreaberta. Abrira-a mais cedo para deixar entrar o ar da manhã, e as vozes subiam do estreito beco entre a parede leste da mansão e o bloco das cavalariças. Reconheceu-as imediatamente. Lord Edwin e o seu tio, Sir Aldrich, que chegara 3 dias antes sem convite e não saíra desde então. Deveria ter se afastado da janela. Aprendera há muito tempo que as coisas que ouvia nunca lhe faziam bem. Mas algo no tom de Edwin deteve-a. Algo ensinado e baixo e quase assustado, e Rosa ficou imóvel. Ela não pode saber, dizia Edwin. Não até estarmos dentro das muralhas da corte. Assim que estivermos dentro da capital, será tarde demais para ela recusar. Ela é uma serva, disse Aldrich. A sua voz era plana, desdenhosa. Ela não tem estatuto para recusar nada. Não tem matilha, nem linhagem, nem lobo. A voz de Edwin desceu ainda mais. É precisamente por isso que ela é útil. O rei vai querer prova de humildade da nossa casa. Uma criada, uma ócega sem posto. Parecerá um sacrifício. Um longo silêncio. E quando a ligação estiver feita? Perguntou Aldrich. As terras revertem para mim sob o antigo pacto. O nome dela no documento é tudo o que preciso. Ela nem sequer tem de sobreviver ao ano. Rosa pousou o pilão. Fez-o devagar, cuidadosamente, da forma como fazia tudo, porque as suas mãos tinham aprendido a firmeza muito antes do seu coração. O pó de lavanda assentou. Lá fora, um cavalo relinchou. Em algum lugar na mansão, uma porta fechou-se. Ela nem sequer tem de sobreviver ao ano. Ficou muito quieta por um longo tempo. Depois compreendeu. Lord Edwin não a estava a levar à corte do rei Alfa como criada de acompanhamento. Estava a levá-la para ser assinada num pacto nobre, provavelmente um acordo territorial que exigia o selo de um companheiro ligado para ser legalmente vinculativo. Precisava do nome dela, da sua marca, e como ela não tinha matilha, lobo,
ninguém que viesse procurá-la, o seu desaparecimento posterior seria insignificante. Rosa passara 14 anos a tornar-se insignificante. Não compreendera até aquele momento que estivera a praticar o seu próprio apagamento. Os seus dedos tremiam agora, embora não os tivesse mandado tremer. Apertou-os contra as coxas e respirou pelo nariz, lenta e medida, e olhou à volta da sala com olhos que finalmente a viam com clareza. O vestido novo, o convite para a viagem, a forma como o intendente evitara o seu olhar. Nada disso era bondade. Tudo fora preparação. Tinha 3 opções. Podia confrontar Lord Edwin, o que não produziria nada além de alertá-lo de que ela ouvira. Podia fugir da mansão naquela noite, o que significava abandonar o único teto que conhecera, sem dinheiro e sem destino. Ou podia fazer algo que nunca fizera em toda a sua vida. Podia ser algo mais do que invisível. A comitiva de viagem estava programada para partir em 4 dias. Rosa passou o primeiro dia a observar. Moveu-se pela mansão como sempre fizera, silenciosa, eficiente, invisível, e contou as saídas, mapeou rotas, observou quais os guardas que eram preguiçosos e quais os que vigiavam o portão oriental com atenção real. Notou que o rapaz das cavalariças, um rapaz com um dente a faltar de 15 anos chamado Tom, deixava a porta lateral destrancada depois das suas rondas noturnas. Passou o segundo dia a fazer um pequeno trouxa, uma muda de roupa de baixo, o dinheiro que guardara, parco mal suficiente para uma semana de pão, embrulhado num lenço e apertado no fundo da sua bota. Passou o terceiro dia a tentar não perder a coragem. Passou a 4ª noite a correr. A porta lateral estava destrancada, como Tom sempre a deixava. O beco cheirava a feno e estrume de cavalo e ar frio, e Rosa moveu-se por ele sem lanterna, uma mão a deslizar pela parede de pedra. Usava o seu manto mais velho, lã escura, remendado nos cotovelos, puxado sobre o seu vestido cinzento de criada, e as suas botas eram as com o dinheiro escondido na sola esquerda, e mantinha a respiração superficial porque lera uma vez que os animais podiam ouvir o medo na respiração de uma pessoa, e não tinha a certeza de que isso fosse falso. Não pensou para onde ia. Pensou apenas em avançar. A primeira hora foi adrenalina. A segunda foi frio. Ao terceiro, quando já se afastara da estrada da aldeia e avançava pela orla da floresta que corria para norte em direção à estrada real, as suas pernas tremiam e a adrenalina tinha se transformado em algo mais silencioso e mais assustador. Estava sozinha. Sempre estivera tecnicamente sozinha, mas isto era diferente. Era estar sozinha na escuridão, no frio, numa estrada que não conhecia. Num reino que pertencia inteiramente a lobos, a alfas e betas e gamas com linhagens e matilhas e territórios. Todos eles ligados a algo vasto e vivo. E ela não tinha lobo. Nunca se transformara. Nunca ouvira a voz de um animal interior. Era uma mulher humana que, de alguma forma, nascera num mundo que funcionava com algo que lhe faltava inteiramente, e passara 23 anos a gerir esse fato com silêncio e competência, e a cuidadosa cultivação da sua própria utilidade. E isso quase a matara. Parou à beira de um riacho raso e encostou as costas a um bétula e deixou-se tremer por exatamente 1 minuto. Contou os segundos. Isso era outra coisa que aprendera cedo. O luto tinha de ser racionado. Podia desmoronar-se em pedaços se gerisse o tamanho de cada pedaço com cuidado suficiente. 1 minuto. Depois empurrou-se da bétula e atravessou o riacho pelas pedras, pisando cuidadosamente, e continuou a mover-se. Não ouviu os cavaleiros até o segundo cavalo já estar ao seu lado. Eram 4, maciços, de manto escuro, os cavalos enormes e silenciosos de uma forma que os cavalos de trabalho nunca eram. Rosa parou morta no meio da estrada. O seu corpo registrou a ameaça antes da sua mente. Um flood frio disso, da cabeça aos pés, e recuou instintivamente, a mão indo para nada porque não tinha arma e nunca precisara de uma.
O cavaleiro da frente adiantou-se aos outros e parou. Estava muito imóvel na cela. Essa foi a primeira coisa que registrou. Não o seu tamanho, não o seu manto, não a prata na sua garganta, mas a absoluta quietude dele. A forma como parecia ocupar espaço, não sendo grande, mas sendo completamente, intencionalmente presente. O seu cavalo estava como uma estátua debaixo dele. Olhou para ela. Na escuridão, ela não conseguia distinguir o seu rosto claramente. Apenas a linha da sua mandíbula, a largura dos seus ombros, o cinzento pálido dos seus olhos que captavam a luz da meia-lua como metal polido. Estás na estrada real sozinha, disse ele. À terceira hora da noite, a sua voz não era alta. Não precisava de ser. Rosa levantou o queixo. Estou ciente. Um silêncio. Estás a sangrar, disse ele. Olhou para baixo. A palma da sua mão, que se cortara na casca da bétula sem notar, tinha um corte fino, escuro à luz da lua, não profundo, mas sangrando. Estou ciente disso também, disse ela. Outro silêncio. Então, de trás dele, um dos cavaleiros murmurou algo baixo, e Rosa viu o ombro do cavaleiro da frente mover-se ligeiramente. Não tensão exatamente, mas a tensão a afiar. Onde vais? Perguntou ele. Para longe, disse Rosa. Isso é suficiente. Ele olhou para ela por um longo momento. Ela não conseguia ler a sua expressão, mas não desviou o olhar, porque decidira algures entre a bétula e o riacho, que acabara de baixar os olhos. Sobe para o cavalo, disse ele por fim. Não vou, disse ela. Há lobos nesta floresta, disse ele. Não os que têm boas maneiras. Então vou geri-los, disse Rosa. O que era uma mentira considerável, e ambos sabiam disso. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que ela pensou que ele simplesmente seguiria em frente e a deixaria. Então desmontou. Era mais alto do que ela estimara e moveu-se com uma espécie de economia medida. Nenhum gesto desperdiçado, nenhuma performance de poder. Apenas a simples gravidade de alguém que nunca precisara de provar nada a ninguém. Ele estendeu a mão para a mala da cela e produziu um pedaço de linho. Ele estendeu-o. Para a tua mão, disse ele. Rosa olhou fixamente para o linho, depois para ele, depois pegou-o porque era prático e ela estava com frio e tinha sangue na palma da mão e enrolou-o sozinha sem ajuda dele. Quem és tu? Perguntou ela. Alguém também na estrada real, disse ele. À terceira hora da noite. Ela amarrou o linho. O corte ardeu limpo e agudamente. Isso não é uma resposta. Não, concordou ele, e então esperou, paciente como pedra, olhos cinzentos firmes, enquanto Rosa ficava no meio da estrada no seu manto remendado e bota com dinheiro escondido, e decidia se confiava num estranho na escuridão. Era muito má a confiar, mas estava a começar a entender que ser má a confiar não a tinha mantido segura até agora. Não subiu para o cavalo dele. Isso parecia importante, essa pequena e teimosa recusa. Caminhou em vez disso, e ele cavalgou lentamente ao seu lado, e os outros 3 cavaleiros mantiveram-se a uma distância respeitosa atrás, o que lhe dizia algo sobre ele, sem ele ter de dizer uma palavra. Homens que precisavam de provar autoridade não permitiam silêncio. Homens que já o tinham podiam dar-se ao luxo de esperar. Rosa caminhou com a mão enfaixada apertada contra o manto e os olhos na estrada à frente. E ela não falou, nem ele, e a floresta de ambos os lados deles respirava com a quietude particular da madrugada. Aquela hora em que até as corujas se calaram e a escuridão se aprofundara em algo suave em vez de ameaçador. Depois de muito tempo, ele disse, "Vens de Ashvale." Não foi uma pergunta. Rosa manteve os olhos para a frente. O que te faz dizer isso? A farda no teu vestido, cinzento com gola branca. A mansão Ashval usa essa combinação para os criados superiores. Uma pausa. Não és uma serva de campo. As tuas mãos estão calejadas, mas a tua postura é treinada. Passaste a maior parte da vida no interior, em salas que exigiam um certo porte. Ela não disse nada. A comitiva de Lord Edwin está programada para chegar à capital em 3 dias, continuou ele,
A voz ainda naquele mesmo silêncio medido. Estás a mover-te para norte, para longe da capital, para longe da comitiva. És observador, disse Rosa. É um hábito útil. Parou de caminhar. Ele parou o cavalo. Ela virou-se e olhou para ele, para os olhos cinzentos e a mandíbula e a quietude composta, e disse mais diretamente do que pretendia. Vais devolver-me a Ash Vale Manor? Ele sustentou o seu olhar. É para lá que queres ir? Não. Então não, disse ele, não vou. Ela estudou-o por mais um momento, procurando a armadilha, porque havia sempre uma armadilha na sua experiência, e a bondade dos estranhos nunca era verdadeiramente gratuita. Mas a sua expressão não lhe deu nada com que trabalhar. Nenhuma presunção, nenhuma fome, nenhuma performance de generosidade concebida para a fazer sentir-se endividada. Apenas firmeza, apenas aqueles olhos pálidos e aquela quietude impossível. Há uma estalagem a 2 milhas a norte, disse ele, mantida pela coroa. Será quente e haverá comida e podes dormir sem vigiar as árvores. Ele fez uma pausa. Não te pedirei nada em troca. Tens a minha palavra. A tua palavra significa muito pouco para mim, disse Rosa. Não sei quem és. Algo moveu-se atrás dos seus olhos. Não uma cerca, pensou ela. Algo mais próximo do reconhecimento. Isso é justo, disse ele. Chamo-me Cassian. O nome soou estranho. Já o tinha ouvido antes algures, um nome falado em voz baixa, da forma como as pessoas falavam de tempestades e reis. Mas a sua mente estava fria e cansada, e a sua mão estava a latejar, e ela não conseguia localizá-lo. Rosa, disse ela, porque parecia apenas justo. Ele assentiu uma vez, como se isso resolvesse algo. Depois olhou para a estrada à frente e esperou, e ela compreendeu que ele não a ia pressionar. Ele ia simplesmente permanecer ali, paciente e sem pressa, enquanto ela tomava a sua própria decisão. Caminhou as 2 milhas. A estalagem era um edifício baixo de pedra recuado da estrada, meio coberto de era, com uma porta pesada e 2 janelas estreitas, que brilhavam fracamente em tons laranja do fogo interior. Um selo da coroa estava esculpido acima da ombreira, uma cabeça de lobo dentro de um círculo de folhas de carvalho, e Rosa olhou fixamente para ele por meio segundo antes de um dos cavaleiros desmontar e abrir a porta. Lá dentro estava quente, imediatamente quente, o tipo que chegava aos dedos frios e enrijecidos e os soltava. Havia uma mesa comprida, uma lareira de pedra com fogo já aceso. Alguém estivera ali recentemente, e uma sala lateral visível através de uma porta aberta com uma cama estreita e um cobertor de lã limpo. Um dos cavaleiros, um homem robusto com a calma constância de um beta, colocou um trouxa de provisões na mesa sem comentários. Pão, queijo curado, uma garrafa de algo quente que se revelou ser cidra picante, fracamente doce que Rosa bebeu demasiado depressa, e depois teve de respirar porque os seus olhos ficaram vergonhosamente úmidos. Estava com fome. Não percebera até o cheiro do pão a atingi-la o quão faminta estava realmente. Sentou-se à mesa e comeu. E Cassian sentou-se à sua frente, sem incomodar, sem a olhar com aquela atenção masculina particular que aprendera a temer, apenas presente. Tirara as luvas de equitação e pousara-as na mesa, e ela podia ver as suas mãos adequadamente agora, grandes, com cicatrizes da forma de um homem que treinara com armas durante muito tempo, mas firmes. Ele segurava a sua chávena de cidra como segurava tudo. Estava a começar a notar, como se não pesasse nada, como se ele fosse sempre exatamente tão forte quanto a situação exigia. Conta-me o que aconteceu, disse ele. Ela olhou para cima. Não tens de o fazer, acrescentou ele. Mas se alguém de Ashvale te fez mal, essa é uma informação que pode ser relevante. Relevante para quê? Para o que vier a seguir. Rosa pousou o pão, olhou para este homem, este Cassian, com o seu fecho de gargantilha de prata e a sua estalagem marcada pela coroa e os seus 3 cavaleiros silenciosos que o deferiam tão naturalmente como a água corre montanha abaixo. E compreendeu num flash frio e claro que fora catastroficamente ingênua.
Não és uma mercadora viajante, disse ela. Não. Ou um mensageiro da corte. Não. Quem és tu? Perguntou ela. Na verdade, ele encontrou o seu olhar. O rei Alfa, disse ele, de Didret e dos seus territórios. O fogo estalou lá fora. Um dos cavalos mudou de peso. Rosa sentou-se muito quieta enquanto a informação se reorganizava dentro dela. O selo da coroa acima da porta, os cavaleiros que se moviam como guarda real, a estalagem abastecida e pronta, a forma como todas as pessoas em todas as salas em que trabalhara baixavam a voz quando diziam o nome Cassian. Acabara de se recusar a subir para o cavalo do rei Alfa. Acabara de dizer ao rei Alfa que a sua palavra significava muito pouco para ela. Vejo, disse ela, o que era, reconheceu, uma das coisas mais inadequadas que alguma vez dissera. Estou a viajar com uma pequena escolta, disse ele em privado. Estava a regressar da fronteira norte quando te encontramos. Ele fez uma pausa. Não me apresentei imediatamente porque acho que o título tende a alterar as conversas de formas que nem sempre são úteis. Úteis para quem? Para descobrir o que é realmente verdade, disse ele. Rosa olhou para o pão. Pensou em Lord Edwin e nas palavras faladas sob a janela. Ela nem sequer tem de sobreviver ao ano, e o vestido novo cuidado, e o dinheiro na sua bota, e os 14 anos que passara a tornar-se pequena, o suficiente para se manter. Depois contou-lhe. Não o contou dramaticamente. Não tinha dom para performance nem interesse nela. Contou-o da forma como fazia tudo, claramente em ordem, sem embelezamento. E observou o seu rosto enquanto falava, porque aprendera que os rostos diziam mais do que as palavras. O seu rosto estava muito controlado, mas a sua mandíbula apertou-se uma vez quando ela repetiu o que Edwin dissera sobre ela não ter de sobreviver ao ano, e os seus olhos, que tinham estado firmes durante todo o tempo, ficaram brevemente, agudamente frios, não contra ela. Essa era a coisa que notou. A frieza não era dirigida a ela. O pacto que mencionou, disse Cassian quando ela terminou. O pacto territorial que exige um selo de companheiro ligado. Sabes quais terras envolve? Disse que reverteriam para ele. Não sei os detalhes. Cassian ficou em silêncio por um momento. A mansão Ashvale faz fronteira com o território de Greywood. Existe um antigo pacto, dormente há 2 gerações, que permitiria à linha Asheville absorver as terras orientais de Greywood se uma reivindicação ligada legítima fosse registrada na corte antes da próxima sessão do conselho. A sua voz era plana, precisa. A sessão do conselho é em 11 dias. Rosa olhou fixamente para ele. Ele vai usar-me para roubar um território inteiro e depois remover as provas. Cassian. O fogo estalou. Rosa olhou para o cobertor de lã visível através da porta e pensou com uma clareza estranhamente distante que estava muito cansada. Estava cansada de uma forma que não tinha nada a ver com a caminhada da noite e tudo a ver com o peso de ser perpetuamente subestimada por pessoas que deviam protegê-la. O que acontece agora? Perguntou ela. Agora, disse Cassian. Dorme. Estás segura aqui. A guarda vai vigiar. E amanhã? Ele olhou para ela com firmeza. Amanhã a comitiva de Lord Edwin viajará para a capital, esperando encontrar uma mulher complacente, sem recurso e sem voz. Em vez disso, encontrarão que a mulher em questão já chegou. Ele fez uma pausa sob a proteção da coroa. Rosa absorveu isto. Farias isso? Faria. Por quê? Ele ficou em silêncio por um momento que durou precisamente o tempo suficiente para parecer considerado. Porque o que ele planeou é uma violação da lei da coroa, disse ele. E porque ninguém deve ser descartado como uma entrada num livro de contas. Não foi uma resposta romântica. Não foi concebida para ser. Foi simplesmente verdadeira, entregue sem cerimônia. E Rosa achou inesperadamente e ligeiramente contra a sua vontade que isso a acalmou mais do que qualquer conforto teria feito. Levantou-se da mesa. Parou à porta da sala lateral. Cassian, disse ela sem se virar. Sim, obrigado pelo linho. Uma batida de silêncio. Dorme bem, Rosa, disse ele.
Ela entrou e puxou o cobertor de lã, e não esperava dormir nada, e esteve inconsciente em minutos. O cheiro a fumo de madeira e pedra fria e lavanda fraca dos seus próprios dedos esmagados, manchados, deitou-se à sua volta como algo quase como segurança. Lá fora, o rei Alfa de Didrath sentou-se sozinho à mesa comprida e olhou fixamente para o fogo por muito tempo. A capital de Didrath não era nada como Rosa imaginara. Imaginara grandeza no abstrato, muralhas altas, torres de pedra, o som distante de trompas. O que não imaginara fora o seu cheiro: ferro e pão e cavalo e fumo de madeira, e o cheiro frio e particular de uma cidade construída num rio. Tudo a pressionar-lhe o rosto enquanto os cavalos atravessavam a ponte no portão norte. E os guardas afastavam-se sem uma palavra. Os seus olhos baixos, as mãos pousadas nas coxas em gesto de deferência formal. Não para ela, para o homem que cavalgava ao seu lado. Cassian dera-lhe um cavalo naquela manhã. Uma égua cinzenta calma, com um temperamento estável, e uma portão tão suave que quase parecia apologético. Rosa não mencionara que cavalgara precisamente 4 vezes na vida, todas elas no velho cavalo de arado de Ashvel. Simplesmente subira para a égua e mantivera a espinha direita e as mãos leves nas rédeas. E se Cassian notara o seu aperto com os nós dos dedos brancos na primeira milha, ele não disse nada. Ele dizia muito pouco em geral. Começava a entender que isto não era frieza. Era contenção. Havia uma diferença. Vivera tempo suficiente entre homens quietos para saber isso. Homens frios retiravam-se. Homens contidos observavam. Cassian observava tudo, incluindo ela, com uma atenção que não era intrusiva, mas era absolutamente consistente, e ela achava-o simultaneamente tranquilizador e inquietante. Entraram no castelo por um portão lateral. Deliberadamente, ela compreendeu, para evitar o pátio principal. A escolta desfez-se suavemente, e Cassian desmontou e entregou o cavalo a um moço de cavalariças, com a facilidade do hábito antigo, e depois virou-se e esperou, enquanto Rosa desmontava com consideravelmente menos graça. Mera irá atendê-la, disse ele, acenando para uma mulher que aparecera no topo dos degraus de pedra. Tinha talvez 50 anos, compacta e enérgica com a calma de um beta, e a expressão de alguém que gerira crises antes do pequeno almoço durante várias décadas e as achava ligeiramente tediosas. Ela arranjará aposentos, um banho e qualquer roupa necessária. O conselho não se reúne até amanhã de manhã. Rosa olhou para ele. Vais apresentar-me ao conselho. Estou a apresentar evidências de fraude do pacto de Lord Edwin ao conselho. Ele disse que estarás lá como testemunha, não como suplicante. Há uma diferença. Eu sei a diferença, disse ela, mais bruscamente do que pretendia. Ele não vacilou. Eu sei que sabes, disse ele, e havia algo nele, silencioso, simples, que não era condescendente de todo, apenas reconhecimento. Ela seguiu Mira pelos degraus e não olhou para trás. Os aposentos eram maiores do que qualquer sala que Rosa alguma vez habitara. Uma cama alta com um dossel verde, uma janela que dava para um pátio interior, cheio de roseiras dormentes, uma banheira de cobre trazida e enchida por uma cadeia de criados silenciosos, que se moviam com a eficiência praticada de pessoas que compreendiam que velocidade e invisibilidade eram a mesma virtude. Mira supervisionou sem falar desnecessariamente, o que Rosa apreciou. E quando o banho estava pronto, retirou-se para a sala exterior e deixou Rosa sozinha. Rosa sentou-se na beira da banheira por um momento antes de entrar. Estava a tentar localizar os seus próprios sentimentos, que se tinham tornado estranhamente quietos desde a estalagem. Esperara que o medo voltasse, ou o luto, ou a sensação oca particular de traição. A voz de Lord Edwin sob a janela. Ela nem sequer tem de sobreviver ao ano. Mas em vez disso havia apenas uma espécie de clareza fria, como a superfície da água parada depois de uma pedra a ter atravessado. Fora usada, quase destruída, por alguém a quem servira fielmente durante anos.
Isso era verdade. Continuaria a ser verdade. Mas ela estava ali. Estava a respirar. E amanhã estaria na Câmara do Conselho do Rei Alfa de Dedrath e diria a verdade. E a verdade, pela primeira vez na sua vida, teria o peso do poder por trás dela. Entrou na banheira e deixou-se aquecer. Mira produziu um vestido naquela noite que estava tão acima do linho cinzento habitual de Rosa, que ela ficou diante dele por um momento antes de o tocar. Lã azul profunda, de corte simples com fio de prata nos punhos e no colarinho. Não ostentoso, mas inconfundivelmente não roupa de criada. A mensagem era clara. Não estaria perante o conselho como uma criada. Estava a amarrar o seu cabelo escuro. Não tinha criada própria e recusava-se a pedir uma. Quando Mira bateu e entrou com uma bandeja. Sopa, pão, um pequeno prato de ameixas conservadas que eram tão inesperadamente doces. Rosa parou a meio da primeira e teve de pousá-la, porque a sua garganta se apertara estranhamente. Não sabia por que é que ameixas conservadas eram a coisa que quase a desfazia. Talvez porque eram uma bondade sem agenda. Talvez porque não as tinha desde a infância, antes de Asheville, quando a sua mãe guardava um pequeno frasco delas numa prateleira alta para os domingos. Comeu-as. Todas elas. Não ia desperdiçar ameixas conservadas em sentimentalismo. Houve uma batida à porta exterior. Ela abriu esperando Mira. Era Cassian. Tinha mudado das suas roupas de viagem para algo mais escuro. Uma túnica cinzenta profunda, formal mas não cerimonial, com um fecho de cabeça de lobo de prata na garganta que ela começava a reconhecer como a marca da sua casa. Parecia, se possível, ainda mais composto do que na estrada, o que ela não pensaria ser possível. Queria informá-la dos procedimentos de amanhã antes de dormir, disse ele, para que não haja surpresas. Ela deu um passo atrás da porta. Não era um convite exatamente, mais um reconhecimento, e ele entrou e ficou perto da janela sem se sentar, o que ela notou. Manteve a sua distância com uma deliberação que não era constrangedora. Era simplesmente respeitoso. Explicou a estrutura do conselho, os 7 lords representando cada um território importante. O defensor da coroa que apresentaria as provas de fraude do pacto. O próprio Cassian enviara cavaleiros de volta a Asheville naquela tarde, e já regressara a notícia de que os documentos forjados existiam e tinham sido localizados. O testemunho exigido de Rosa seria breve e específico, apenas o que ela ouvira, repetido claramente com as suas próprias palavras. Não será interrogada agressivamente, disse ele. O conselho opera sob a lei da coroa, não a hierarquia da matilha. A tua falta de lobo não afeta o teu estatuto como testemunha. Afeta alguma outra coisa? Perguntou ela. Era uma pergunta que carregava há anos, polida de tanto manusear neste tribunal. Ele olhou para ela com firmeza. Afeta o que algumas pessoas assumem sobre ti, disse ele. Não afeta o que eu vejo. Ela sustentou o seu olhar. E o que vês? Uma pausa, não evasão. Ela estava a aprender a diferença. Apenas a consideração cuidadosa de alguém que não diz coisas que não quer dizer. Alguém que sobreviveu a algo que teria partido muita gente, disse ele, e que ainda está aqui a fazer perguntas precisas em vez de se desmoronar. Isso não é nada. Isso é, de facto, considerável. Rosa desviou o olhar primeiro. Não tinha a certeza por quê. As palavras não tinham sido excessivas nem dramáticas. Tinham sido, na verdade, minimizadas. Mas tinham chegado a um lugar indefeso e ela não estava pronta para o examinar. Há uma outra questão, disse Cassian. A sua voz mudara ligeiramente, não mais dura, mais cuidadosa. O meu filho, disse ele, estará presente na sessão do conselho amanhã. Rosa olhou de volta para ele. Sabia vagamente pelos boatos da mansão que o rei Alfa tinha um filho, um jovem de talvez 20 anos, pensou ela. Não pensara em se perguntar sobre ele. O nome dele é Roland, disse Cassian. Tem 22 anos e regressou recentemente de um ano nos territórios fronteiriços. Ele é... Uma breve pausa. Ele é impulsivo e perspicaz e ocasionalmente demasiado honesto para a diplomacia.
e provavelmente falará contigo diretamente em vez de através dos canais formais. O que te estou a dizer agora, para que não te assuste. Algo na forma como descreveu o seu filho. O ligeiro relaxamento da sua cuidadosa formalidade, a corrente subterrânea do que ela só podia ler como exasperação afetuosa, fez o peito de Rosa fazer algo inesperado. Ela olhou para suas mãos. Obrigada por me dizer, disse ela. Ele moveu-se em direção à porta. No limiar, parou. Rosa. Ele disse o nome dela simplesmente, como se fosse algo a que já se acostumara. Aconteça o que acontecer naquela câmara amanhã, vieste para esta corte com a verdade. Isso não é uma coisa pequena. Na minha experiência, é a coisa mais rara. Ele saiu. Ficou no vestido azul na sala iluminada por velas por muito tempo depois de a porta se fechar. As mãos paradas, o cheiro a fumo de madeira e pedra fria a instalar-se à sua volta novamente. E tentou muito não pensar em olhos cinzentos que se mantinham firmes, mesmo quando ela recuava. A Câmara do Conselho era exatamente tão imponente como ela esperara. E pior, tetos abobadados de pedra, tapeçarias em carmesim profundo e ouro, uma longa mesa de carvalho onde 7 lordes se sentavam em vários estados de atenção, e à sua frente, não sentado, mas de pé, Cassian, em cinzento escuro formal, e o fecho de lobo de prata, absolutamente imóvel, absolutamente comandando, cada centímetro dele a transmitir a autoridade particular que não exigia performance. Rosa ficou na posição de testemunha, um suporte de madeira esculpida ligeiramente à esquerda da mesa principal, e manteve as mãos soltas aos lados e o queixo nivelado, e a respiração medida. Encontrou Roland imediatamente. Estava sentado à direita do seu pai, ligeiramente separado dos lords, da forma que indicava rango, mas ainda não era membro pleno do conselho. Era mais jovem que Cassian, em talvez 20 anos, de cabelo escuro onde o pai era toque de prata, com uma energia mais rápida, menos controlada. Ele estava a observá-la com uma curiosidade aberta e descalculada, e quando ela encontrou o seu olhar, ele não desviou, mas simplesmente assentiu como se já tivessem concordado em algo. Ela não tinha ideia do quê. O defensor da coroa leu as acusações. Os documentos forjados foram apresentados. Os cavaleiros de Cassian tinham sido minuciosos, e as provas eram condenatórias. Os selos falsos e as datas alteradas dispostos em sequência precisa. Lord Edwin, que chegara à capital naquela manhã e fora recebido não pela criada complacente que esperava, mas por 2 membros da Guarda Real, sentou-se na extremidade da mesa com um rosto da cor de cinza velho. Quando foi a sua vez, Rosa falou. Disse o que ouvira palavra por palavra, como se lembrava e lembrava-se perfeitamente, porque o medo tinha uma forma de gravar as coisas. Ela nem sequer tem de sobreviver ao ano. A câmara estava muito silenciosa quando ela terminou. Um dos lordes mais velhos, com a calma deliberada de um beta, disse: a testemunha não tem lobo, nem matilha, nem estatuto formal na hierarquia. O seu testemunho pode ser considerado totalmente vinculativo sob a lei da coroa? Sim, disse Cassian simplesmente, sem elaboração. O lorde pareceu que ia insistir no ponto. Olhou para o rosto de Cassian e decidiu não o fazer. Foi nesse silêncio, essa única palavra lançada na sala com o peso da finalidade absoluta, que Rosa compreendeu algo que não se permitira compreender antes. Ele não lhe oferecera apenas abrigo. Ele fizera-a importante. Numa sala cheia de lobos, num tribunal construído sobre linhagens e hierarquias de matilha e a intrincada maquinaria do poder, o rei Alfa dissera sim, como se fosse a única resposta possível, e a sala acreditara nele. Manteve o rosto imóvel. Manteve as mãos soltas. Mas algo mudou silenciosa e permanentemente no espaço atrás das suas costelas. Lord Edwin foi despojado do seu título antes do sino do meio-dia. Rosa ouviu isso do pátio interior, onde fora depois da sessão do conselho porque precisava de ar e espaço e do silêncio particular de um lugar onde ninguém a observava. O pátio tinha as roseiras dormentes que ela vira da sua janela, despidas de ramos,
pacientes, o solo escuro e frio à volta das suas raízes, e ela ficou entre elas com os braços cruzados dentro do manto e ouviu o som distante da proclamação formal a ser lida da Torre Leste. Esperara sentir mais satisfação, talvez, ou alívio, algo limpo e completo que combinasse com a escala do que acabara de acontecer. Um homem despojado das suas terras e título por conspiração e fraude. O pacto forjado anulado, os territórios Greywood protegidos, justiça mensurável e pública. Em vez disso, sentiu a estranha planura que vem após a longa tensão liberada como uma corda cortada. Não vazia exatamente, mas mais silenciosa do que esperava e, de alguma forma, mais solitária. Ouviu passos no caminho de pedra e não se virou. Ele será entregue ao posto oriental até ao tribunal completo, disse uma voz que não era a de Cassian. Mais jovem, menos controlada depois disso. Provavelmente exílio. Os lordes não pressionarão pela execução. Ele tem primos em 2 dos seus conselhos, mas nunca mais terá terra. Rosa virou-se. Roland estava na entrada do pátio, mãos nos cintos, a observá-la com a mesma curiosidade aberta da Câmara do Conselho. De perto era mais alto do que ela estimara, com a mandíbula do pai, e algo mais leve nos olhos, castanhos em vez de cinzentos, e mais rápido a mover-se. Ouviste toda a sessão sem mostrar nada, disse ele. Isso foi impressionante. A maioria das testemunhas parecem aterrorizadas. Eu estava aterrorizada, disse Rosa. Eu sei. É por isso que foi impressionante. Ela estudou, não estava a flertar. Calibrara esse sensor cedo na vida e raramente se enganava. Ele era simplesmente direto da forma de alguém que crescera com certeza suficiente para dispensar a performance. Era desarmante à sua maneira. O teu pai disse que eras perspicaz, disse ela. Roland olhou brevemente surpreendido, depois riu-se. Um riso real, curto e genuíno. Ele disse isso. Ele também disse ocasionalmente demasiado honesto para a diplomacia. Isso soa mais como ele. Moveu-se para dentro do pátio adequadamente e olhou para as roseiras com o leve interesse de alguém que passara por elas 1000 vezes. Florescem no final da primavera. Todo o pátio cheira como se estivesse a pedir desculpa pelo inverno. Ele olhou para ela. Vais ficar? A pergunta era casual. Não era casual. Não sei, disse Rosa honestamente. Não tenho para onde voltar. Não tenho matilha. Tenho. Ela fez uma pausa. Avaliou o que realmente tinha, o que levou muito pouco tempo. As roupas com que cheguei, um dinheiro escondido na bota esquerda e aparentemente a boa vontade da coroa, embora ainda esteja a determinar o que isso significa na prática. Roland ficou em silêncio por um momento. Significa que o meu pai não faz as coisas a meio, disse ele. Se ele estendeu proteção, é real. Não tem expiração. Ela olhou para ele. Como podes ter a certeza? Porque eu observei durante 22 anos, disse ele simplesmente. Ele deu a sua palavra a exatamente 4 pessoas na minha memória, com essa qualidade particular na sua voz. Ele manteve todas as 4 sem reservas. Ele fez uma pausa. Tu serias a 5ª. Rosa não sabia o que fazer com isso, então olhou para as roseiras. Há mais uma coisa, disse Roland. O seu tom mudara, ainda direto, mas mais cuidadoso. Queria dizer-te pessoalmente antes que o ouvisses de outra pessoa, porque acho que já tiveste chegas de ser a última a saber as coisas. Ela virou-se para o encarar totalmente. Eu sei por que Edwin te escolheu realmente, disse Roland. Não apenas o pacto. O defensor da coroa fez uma pesquisa mais profunda esta manhã, depois da sessão. A tua mãe, o nome dela era Ara. Sim. Rosa ficou muito imóvel. Sim. Ela era a filha legítima de um lorde menor que detinha terras nos territórios do sul. Ele morreu sem herdeiros masculinos e a terra passou para um fundo dormente. Roland encontrou o seu olhar com firmeza. Sob a lei de herança antiga, a mesma lei que Edwin estava a tentar explorar. Essa terra tem um reclamante legítimo. Tu, Rosa, tens uma reivindicação de sangue para os holdings do sul de Thornfield. O pátio estava muito silencioso. Eu não tenho lobo, disse Rosa.
A sua voz saiu mais pequena do que pretendia. A reivindicação de terra não exige disse Roland. Não é um território de matilha. É uma herança de título. Linhas humanas e meio-sangue são reconhecidas sob o antigo pacto. O pacto real, não a versão forjada de Edwin. Ela sentou-se no banco de pedra ao lado da roseira mais próxima, porque as suas pernas tinham tomado uma decisão unilateral. O frio da pedra atravessou o linho azul imediatamente. Ela não se importou particularmente. A sua mãe morrera quando Rosa tinha 9 anos. Uma febre, rápida e implacável. Rosa fora colocada em Asheville porque não havia outro lugar. Nenhuma família que conhecesse. Nenhuma matilha para se acolher. Nenhum nome com peso suficiente para proteger uma menina pequena sem lobo num mundo que se organizava inteiramente à volta deles. Passara 14 anos a acreditar que não era ninguém. Fora alguém todo o tempo. Apenas alguém que as pessoas erradas acharam útil manter ignorante. Edwin sabia, disse ela. Sim, acreditamos que ele encontrou os registros há anos. Ele tem estado a vigiá-la, a geri-la, a mantê-la contida, à espera até ter um uso para si que lhe daria algo e lhe custaria tudo. A voz de Roland era plana com um nojo que ele não se preocupou em esconder. Ele não planeou apenas usar-te para o pacto. Precisava de ti perto o suficiente para controlar, isolada o suficiente para não fazer perguntas. Rosa olhou para a sua mão enfaixada. O corte estava a curar. Verificara-o naquela manhã, as bordas já limpas e a fechar. Pensou na lavanda que estivera a esmagar quando ouvira as vozes. Pensou em 14 anos de vestidos cinzentos e olhos baixos e a prática diária cuidadosa de ocupar o menor espaço possível. O que acontece à reivindicação? Perguntou ela. Pode ser formalizada antes do conselho completo, disse Roland. O meu pai pretende apresentá-la na próxima sessão. Com a questão de Edwin resolvida, não há interesse concorrente. Os territórios do sul não são grandes. Uma mansão, algumas terras agrícolas, uma aldeia, mas são teus, legalmente e completamente. Ela assentiu. Ainda estava a processar. Suspeitava que processaria por algum tempo. Roland levantou-se para ir embora, depois parou. Tinha o hábito do pai de parar nas portas. Ela estava-se a começar a notar, como se as saídas exigissem a mesma consideração que as decisões. Rosa, disse ele, para o que vale, foste a pessoa mais corajosa naquela sala hoje. E incluo o meu pai nessa avaliação, o que nunca lhe diria diretamente porque ele já é suficientemente insuportável. Ela quase sorriu. Surpreendeu-a. Obrigada, Roland. Ele saiu. Ela sentou-se entre as roseiras despidas por muito tempo. Encontrou Cassian naquela noite por acidente. Estivera a caminhar. Não conseguia dormir, e os corredores do castelo estavam silenciosos a essa hora, iluminados por tochas em suportes de ferro, que lançavam luz âmbar sobre a pedra e faziam sombras mover-se como água lenta. E ela dera uma volta errada a algures, perto da biblioteca, e acabara numa galeria estreita que dava para o grande salão lá embaixo. Cassian estava ali, parado na extremidade da galeria, a olhar para o salão vazio. Tinha as mãos atrás das costas e os ombros direitos. Mas havia algo na forma como estavam, um peso fino, mal visível, que a fez pensar que estava a ver algo que ele não deixava muitas vezes as pessoas verem. Deveria ter se retirado. Estava muito ciente disso. Não o fez. Caminhou até a beira da galeria e olhou para o salão lá embaixo. Mesas compridas, velas apagadas, as bandeiras de Veldrath penduradas imóveis no ar sem vento, e ficou a poucos metros dele e não disse nada. Ele olhou para ela brevemente e não pareceu surpreendido. Não lhe disse para sair. Ficaram em silêncio por um tempo. Era o silêncio particular que ela estava a aprender a reconhecer como o dele, não vazio, mas habitado. Roland disse-me, disse ela finalmente, sobre as terras da minha mãe. Tinha a intenção de te dizer pessoalmente, disse ele. Ele achou que eu devia ouvir de alguém da minha idade, disse Rosa, para não parecer um decreto.
Algo na expressão de Cassian mudou. Aquela mesma exasperação afetuosa que ouvira na sua voz na noite anterior. Ele não está errado, disse ele baixinho, o que ela suspeitou que lhe custou algo pequeno admitir. Ela olhou para as bandeiras lá embaixo. Passei 14 anos em Ash Valley acreditando que não era nada, um corpo a ocupar espaço, útil enquanto fosse complacente e invisível. Ela fez uma pausa. É uma coisa estranha descobrir que foste algo o tempo todo. Não sei se isso torna os 14 anos melhores ou piores. Ambos, disse Cassian de imediato. É geralmente assim que funciona. Ela olhou para ele. Falas como se soubesses. Um silêncio, não evasão. O outro tipo. O meu pai era o rei Alfa antes de mim. Ele dizia que não era um cavalheiro. Acreditava que a força exigia a remoção da ternura. Passei muitos anos a acreditar nas coisas que ele dizia sobre o que eu era, e não era antes de entender que a versão dele de mim era uma ficção útil para ele, não uma verdade sobre mim. Rosa absorveu isto. Não o esperara, não o conteúdo, mas a sua simplicidade, a falta de performance. Ele não lhe estava a contar a sua história para o impressionar. Estava simplesmente a oferecê-la da forma como oferecera o linho para a sua mão. Porque era prático, porque poderia ajudar. Como deixaste de acreditar? Perguntou ela. Ele considerou. Lentamente, disse ele. E depois de repente, num único momento, o que fez a parte lenta fazer sentido. Ela assentiu. Pensou que entendia isso. As tochas respiravam. Lá embaixo, o salão vazio jazia imóvel e vasto e cheio de sombras. Cassian, disse ela, o seu nome na sua boca ainda parecia algo emprestado, embora estivesse a tornar-se menos assim. Por que paraste na estrada? Há pessoas na estrada real à noite, às vezes. Não tinhas de parar. Ele ficou em silêncio por um momento. Quando falou, a sua voz era exatamente tão firme como sempre. Mas por baixo dela havia algo que ele nunca ouvira ali antes. Algo que exigia mais cuidado para ser dito. Estavas a caminhar sozinha na escuridão, disse ele, com um corte na mão e tudo o que possuías na tua pessoa. E não estavas a chorar. Não estavas a pedir ajuda. Estavas simplesmente a avançar, porque parar não era algo que estivesses disposta a fazer. Ele fez uma pausa. Achei isso. Outra pausa, mais deliberada. Achei que não podia passar por isso. Rosa olhou para ele. Ele estava a olhar para o salão lá embaixo, não para ela. E o seu perfil à luz das tochas era composto e imóvel. Mas as suas mãos, ela notou, tinham se movido de trás das costas. Estavam agora aos seus lados, não completamente imóveis. Ela olhou de volta para o salão. Devia dormir, disse ela. Sim, concordou ele. Ela empurrou-se da grade da galeria. Dei 3 passos. Rosa, disse ela, parou. A reivindicação de terra será formalizada dentro da semana, disse ele. Mas não há requisito que tenhas de partir imediatamente depois. O castelo, uma ligeira pausa. Tem espaço. Ela ficou de costas para ele no corredor iluminado por tochas e sentiu algo no seu peito que não estava pronta para nomear e que também, apesar de toda a cautela razoável, se tornava cada vez mais difícil de negar. Boa noite, Cassian, disse ela. Boa noite, disse ele. Voltou para os seus aposentos. Não dormiu durante muito tempo, mas quando finalmente o fez, não sonhou com Ashvelem. A reivindicação de terra foi formalizada numa quinta-feira. Rosa ficou perante o conselho completo no mesmo vestido azul. Mira tinha-o passado a ferro fresco naquela manhã, sem ser pedida. O que Rosa começava a entender ser a linguagem particular de aprovação de Mira, e ouviu o defensor da coroa ler a documentação em voz alta, no tom formal dos procedimentos legais. E quando acabou, e os 7 lordes tinham pressionado os seus selos na cera, e o pergaminho fora dobrado e atado com a fita da coroa, ela era Lady Rosa das terras do sul de Thornfield. Era um título modesto, uma pequena mansão, uma aldeia de talvez 200 almas, terras agrícolas que tinham estado por anos
sob fideicomisso administrativo. Nada que alterasse o equilíbrio de qualquer grande negociação política. Nada que fizesse o seu nome ser lembrado nas histórias de Veldra. Mas era dela, total e legalmente e completamente dela. O nome da sua mãe restaurado. A linha da sua mãe reconhecida. A sua própria existência elevada de nota de rodapé a facto. Pressionou o seu próprio selo na cera com mão firme e não chorou, o que considerou uma considerável conquista pessoal. Roland começou a aplaudir do seu assento à direita da mesa. Era totalmente inapropriado para um procedimento formal do conselho. Dois dos lordes mais velhos pareceram consternados. Cassian, à cabeça da mesa, olhou para o seu filho com a expressão de um homem que fizera as pazes com certas inevitabilidades e não disse nada. E Rosa pensou ter visto o canto da sua boca mover-se. Ela olhou para o documento selado nas suas mãos e respirou. A semana que se seguiu foi a mais estranha da sua vida. Esperara sentir urgência, alguma necessidade premente de partir, de ir para Thornfield, de começar o trabalho de tornar a mansão habitável e a terra produtiva e a sua nova vida real. Em vez disso, encontrou-se a mover-se pelos dias do castelo com uma atenção cuidadosa, como se estivesse a memorizar algo que ainda não sabia que precisaria. Ajudou Mira com o inventário da casa porque não podia ficar ociosa, e Mira aceitou ajuda sem cerimônia. Passou tardes na biblioteca do castelo a ler os registros de terras dos territórios do sul. Tinha muito a aprender sobre a gestão de uma propriedade e preferia ser competente antes de ser visível. Caminhou pelo pátio interior diariamente e observou as roseiras à procura de sinais de rebentamento precoce, embora ainda estivesse demasiado frio para qualquer coisa além de paciência. Viu Cassian muitas vezes. O castelo era grande, mas não infinito, e ele movia-se por ele com uma regularidade que ela começava a mapear. O grande salão ao amanhecer, a câmara do conselho durante as horas da manhã, o pátio de treino leste no final da tarde, onde o vislumbrara uma vez através de uma janela da galeria, a trabalhar com uma espada no ar frio, com uma economia focada que era totalmente consistente, com tudo o resto sobre ele. Não combinavam encontros. Simplesmente continuavam a encontrar-se nos mesmos corredores, na mesma biblioteca, na mesma galeria. Ele perguntava o que ela estava a ler. Ela dizia-lhe. Ele sentava-se ocasionalmente do outro lado da mesa e lia os seus próprios documentos em silêncio. E era. Ela não conseguia explicar precisamente. Era como partilhar calor sem ter de o pedir. Como o fogo da estalagem, algo presente e genuíno e sem exigência. Roland, entretanto, estava a conduzir o que Rosa só podia descrever como uma campanha alegre e completamente descarada para a fazer sentir-se em casa. Levou-a às cozinhas do castelo e apresentou-a ao cozinheiro-chefe, como se apresentasse uma dignitária. Mostrou-lhe a escada secreta atrás da biblioteca este que saía no Jardim das Rosas. Conhecimento essencial, disse ele seriamente, porque as sessões do conselho demoram muito e tens de desaparecer antes que alguém te atribua uma tarefa. Contou-lhe histórias sobre crescer no castelo com a facilidade de alguém que assumia que a sua companhia era bem-vinda, o que era tão diferente de qualquer jovem que Rosa encontrara antes que se viu simplesmente a aceitar. Numa tarde, sentada na biblioteca com uma chávena de chá fria ao lado, ela olhou para cima dos seus registros de terras e disse: Roland, por que estás a ser tão deliberadamente gentil comigo? Ele olhou para cima do seu próprio livro. Considerou a pergunta com genuína seriedade. Porque precisavas e não ibas pedir, disse ele. E por quê? Ele fez uma pausa, de uma forma que recordava o seu pai. Porque acho que estiveste invisível durante tanto tempo que começaste a acreditar que é isso que realmente és, e acho isso irritante por ti. Rosa olhou para ele por um momento. O teu pai disse algo semelhante. Ocasionalmente pensamos da mesma forma, disse Roland com o ar de alguém a fazer uma concessão significativa. Não lhe digas que admiti isso. Ela sorriu, um sorriso real, mais pleno do que conseguira nos últimos tempos.
Roland olhou para o seu sorriso com uma expressão de satisfação tão descomplicada que ela quase riu. Foi Roland, no fim de contas, que fez tudo mudar. 3 semanas após a sua chegada, Rosa desceu ao grande salão para ter a refeição da manhã e encontrou-o invulgarmente cheio. Vários dos lordes territoriais tinham regressado para uma segunda sessão do conselho, e o salão tinha a energia particular de homens importantes a fingir casualidade uns com os outros. Ela sentou-se perto do fim da mesa, como fazia habitualmente, e pegou no pão. Ouviu Lord Aldrich antes de o ver. Ele viera com a delegação territorial. Ela não sabia que ele estaria presente, não perguntara, e a sua voz espalhou-se pelo salão com a autoridade plana de alguém que nunca aprendera que a sua confiança não era o mesmo que a sua correção. A reivindicação de Thornfield é uma novidade. Nada mais. Uma mulher humana com um título dormente e sem lobo, sem matilha, sem estatuto real na hierarquia. O conselho foi generoso, claro, mas generosidade e legitimidade são coisas diferentes. Alguém se pergunta quanto tempo o interesse do rei na questão se sustentará. Ele não estava a falar com ela. Estava a falar com o Lorde ao seu lado, num tom de conversa privada, projetada deliberadamente para ser ouvida. Rosa pousou o pão. Estava ciente de Cassian, à cabeça da mesa. Não conseguia ver o seu rosto de onde estava sentada, mas viu as suas mãos pararem de se mover sobre o documento que estivera a rever. Estava também ciente de Roland, 2 lugares à frente do pai, que ficara muito quieto da forma de alguém a decidir entre 2 opções. Rosa tomou a decisão antes que qualquer um deles pudesse. Pegou no seu pão, levantou-se e caminhou pelo comprimento do salão até onde Lord Aldrich estava sentado. Fez-o sem se apressar, porque apressar-se teria sugerido que estava incerta e ela não estava incerta. Estava a descobrir, extraordinariamente cansada de ser gerida por homens que presumiam que o seu silêncio era concordância. Parou ao lado da sua cadeira. Aldrich olhou para cima. Algo cintilou na sua expressão. Surpresa, depois recalibração, depois o branco particular de um homem a decidir quão seriamente levar uma ameaça que não antecipara. Lord Aldrich, disse ela. A sua voz era baixa. Carregou mesmo assim. Estás correto que generosidade e legitimidade são coisas diferentes. O meu título não é resultado da generosidade do rei. É o resultado da lei de herança, linhagem documentada e um voto do conselho. Essas coisas existem independentemente do interesse de alguém no meu bem-estar. Ela fez uma pausa. Sugiro que, se tens preocupações sobre a legitimidade da reivindicação de Thornfield, as levantes formalmente perante o conselho em vez de em conversa de mesa. Terei todo o gosto em abordá-las nesse contexto. Um silêncio espalhou-se da sua ponta do salão para fora, como anéis em água parada. Aldrich não disse nada. Rosa voltou ao seu lugar. Pegou no seu pão novamente. Comeu-o. Da cabeceira da mesa, sentiu sem olhar, um olhar que era firme e quente e completamente diferente da fria autoridade que encontrara pela primeira vez numa estrada escura há 3 semanas. Não olhou para cima, mas as suas mãos, notou, estavam completamente imóveis. Roland encontrou o seu olhar do outro lado da mesa e levantou a sua chávena para ela com um sorriso de puro deleite. Naquela noite, Cassian veio procurá-la ao pátio. As roseiras tinham começado a mostrar os primeiros sinais fracos. Ainda não flores, mal rebentos. Apenas um inchaço em certos nós que sugeria que as raízes estavam a acordar. Rosa notara-o naquela manhã e voltara depois do jantar para olhar novamente, o que ela reconheceu ser ligeiramente irracional e não se importou particularmente. Ele veio e ficou ao lado dela e olhou para as roseiras. Roland disse-me o que disseste a Aldrich, disse ele. Roland conta-te a maioria das coisas. Conta, concordou Cassian, geralmente com comentários editoriais. Uma pausa. Ele disse, e estou a citar diretamente, que foi a melhor coisa que alguma vez viu naquele salão.
e ele já me viu derrubar 3 tentativas de golpe. Rosa olhou para os rebentos das rosas. Elogio alto de Roland. Sim. Outra pausa. Ele não está errado. Ela virou-se para o encarar então, porque algo na sua voz o exigia. Ele estava a olhá-la com uma expressão que ela nunca vira antes. Não a compostura cuidadosa, não a quietude vigilante, algo mais silencioso e menos reservado, como uma porta aberta por dentro. Rosa, disse ele, preciso de te dizer algo sobre o qual fui inexato. Ela esperou. Quando parei na estrada, disse ele, disse-te que foi porque não podia passar por cima do que via. Isso era verdade, mas não era a verdade completa. Ele sustentou o seu olhar com firmeza. Eu parei porque no momento em que te vi, algo em mim reconheceu-te. Não digo isto para ser poético ou para te impor um fardo. Digo isto porque já tiveste chegas de pessoas a decidirem coisas sobre a tua vida sem o teu conhecimento, e não serei mais uma delas. O pátio estava muito silencioso. A tocha acima do portão respirava num pequeno vento. A ligação de companheiro, disse Rosa. Sim, ela absorveu isto. Suspeitara disso. Houvera sinais que não se permitira examinar diretamente. Instintos que deliberadamente deixara de lado porque fora tão mal queimada que o instinto parecia perigoso. Ela olhou para as roseiras. Pensou em Edwin e na palavra companheiro dita como transação, um mecanismo, uma ferramenta para roubo legal. Pensou num homem que lhe dera linho para a mão, e um cavalo que ela podia gerir, e um assento numa mesa de conselho, onde a sua palavra significava algo, e que ficara numa galeria à noite e lhe contara a sua própria história, sem a tornar um presente que exigia pagamento. Não estou pronta, disse ela, para aceitar simplesmente um vínculo porque existe. Fui quase destruída por alguém que tratou a conexão como um mecanismo. Preciso que seja uma escolha, não um puxão, não um reconhecimento, uma escolha. Eu sei, disse Cassian. É por isso que te estou a dizer e não a agir sobre isso. É por isso que vou esperar. Esperarias o tempo que precisares, disse ele sem condição. Ela olhou para ele por um longo tempo. Para os olhos cinzentos que estiveram firmes todas as vezes que ela recuou, duvidou, recusou, ficou fria, ficou quieta. Para o homem que disse sim numa câmara de conselho como se fosse a única resposta possível, e a significou completamente. Pensou no que Roland dissera. Ele manteve todas as promessas sem reservas. Pensou em ameixas conservadas e numa estalagem quente e em roseiras despidas, que floresciam no final da primavera e cheiravam a desculpas pelo inverno. Estendeu a mão e pegou na dele. Não foi dramático. Foi simplesmente a sua mão na dele. Ambos a ficarem entre as roseiras dormentes, no ar frio da noite. E o contacto foi silencioso e deliberado e inteiramente escolhido. Os seus dedos fecharam-se em torno dos dela, com um cuidado que lhe fez apertar a garganta. Ficaram ali por muito tempo sem falar, e foi o suficiente. Foi, compreendeu ela, exatamente o suficiente. A primavera chegou a Veldrath em lentos incrementos, da forma como as coisas honestas geralmente o fazem. As rosas no pátio floresceram na última semana do quarto mês, extravagantes, rosa profundo, cheirando exatamente como Roland prometera, como se o castelo estivesse a pedir desculpa por tudo o que era frio. Rosa ficou entre elas numa manhã de início de maio e olhou para elas com a satisfação particular de alguém que fora paciente o suficiente para ver uma coisa até ao fim. Fora a Thornfield 2 vezes, desde que o seu título fora formalizado. A mansão era menor do que imaginara e mais destruída, mas as suas fundações eram sólidas, e a aldeia recebera-a com uma cautelosa esperança que ela descobriu ser capaz de corresponder. Nomearam uma intendente, uma mulher beta firme chamada Hilda, que gerira as contas do fideicomisso durante os anos dormentes, e conhecia a terra melhor do que qualquer lorde alguma vez conhecera. E tinham elaborado um plano para as terras agrícolas, e o telhado da mansão, e o poço no campo norte. Tinha um lar. Era seu.
Estava a construí-lo com as suas próprias decisões, e era imperfeito e pequeno e inteiramente real. Lord Edwin fora julgado perante o tribunal completo no terceiro mês e exilado para os territórios do norte distante, despojado do nome e da terra. Os seus documentos forjados destruídos no fogo do conselho, o seu tio Aldrich formalmente censurado e removido de duas delegações territoriais. Não foi execução. Foi, Rosa decidira, suficiente. O exílio era o seu próprio apagamento, e ela descobriu que não precisava da sua destruição para se sentir restaurada. Precisava apenas do seu próprio nome, de pé por si só em boa terra. Roland escrevera para Thornfield com ela na segunda visita, e passou toda a viagem a interrogar Hilda sobre os rendimentos agrícolas, com o entusiasmo de um homem que claramente esperara uma desculpa para discutir agricultura com alguém conhecedor. Rosa observara-o a inclinar-se sobre uma cerca para olhar para o campo com as mangas arregaçadas e o cabelo desordenado pelo vento, e pensou, com uma certeza que chegava silenciosamente, em vez de repente, que encontrara algo que não sabia que procurava. Família, não do tipo atribuído por sangue ou matilha, mas do tipo construído a partir de constância e escolha. Numa manhã de final de maio, quando as rosas estavam totalmente abertas e o pátio cheirava a rosa e calor, Cassian pediu-a em casamento. Ele não o fez no grande salão com os lords a observar. Não o fez com cerimônia ou performance. Fez-o no pátio ao lado das rosas de manhã cedo, antes do castelo estar propriamente acordado, sem ninguém presente senão os dois e o som do canto dos pássaros da muralha do jardim. Ele disse: "Não estou a pedir por causa do vínculo. Estou a pedir porque te vi reconstruir-te do nada, num mundo que te deu todas as razões para desmoronares. E não consigo imaginar um futuro em que não estejas ao meu lado. Isso não é destino. É uma escolha que estou a fazer claramente e sem reservas, e estou a perguntar se a farás comigo." Rosa olhou para ele à luz da manhã, para os olhos cinzentos que estiveram firmes desde a primeira noite na estrada escura, para o homem que esperou e o quis dizer, que lhe deu espaço e presença em igual medida, que nunca tentou torná-la menor para se tornar maior a si mesmo. "Sim", disse ela, simplesmente como ele dizia as coisas, porque era a única resposta possível, e ambos sabiam disso. Ele sorriu. Não foi uma coisa pequena. Esse sorriso transformou o seu rosto composto em algo mais quente e menos reservado do que alguma vez a vira. E ela guardou-o com o mesmo cuidado que dera às ameixas conservadas e aos rebentos de rosas, e a sensação de uma bandagem de linho enrolada com deliberação gentil em torno da sua mão numa estrada fria. Ele pegou nas suas duas mãos. Casaram-se no sexto mês, no grande salão do castelo, com os 7 lords de Drath presentes, e Roland ao lado de Cassian, com uma expressão de satisfação tão completa que era quase presunçosa. Mira chorou silenciosamente na segunda fila, e negou isso a todos os que perguntaram. Hilda viera de Thornfield, e sentou-se na terceira fila com as mãos cruzadas e o queixo levantado. E quando Rosa encontrou o seu olhar durante a cerimônia, Hilda deu-lhe um único e firme aceno que significou mais do que a maioria dos discursos. Rosa usava verde escuro, a sua própria escolha, a sua própria cor, nada de cinzento, e caminhou para a frente do salão sozinha, que era a única forma que alguma vez soubera como caminhar em direção a algo que importava. Os lordes pressionaram os seus selos no registro formal. O defensor da coroa leu os votos. Cassian disse os seus com a mesma certeza silenciosa que trazia a tudo. E ela sentiu cada palavra assentar em algo permanente, como as boas sempre faziam. Quando foi a sua vez, Rosa falou claramente numa voz que alcançou todos os cantos do salão sem esforço, porque acabara de ser inaudível em salas que exigiam a sua presença. Era Lady Rosa de Thornfield. Era a esposa do rei Alfa. Tinha 23 anos e correra descalça pela escuridão de um homem que a pretendera apagar, e entrara na luz com os seus próprios pés e construíra algo real a partir da ruína,
do que lhe fora tirado. Não era quem qualquer um decidira que seria. Era quem escolhera tornar-se. E quando Cassian pegou na sua mão, no final da cerimônia, e olhou para ela com aqueles olhos cinzentos, firmes, cheios de algo que não exigia nome, porque era simplesmente completamente verdadeiro, Rosa olhou de volta para ele sem baixar o olhar e sentiu pela primeira vez na vida que estava de pé, em solo, que não se moveria debaixo dela. O grande salão encheu-se com o som da assembleia a levantar-se. Lá fora, no pátio, as rosas floresceram.